Alguns escritores deixam a sua marca no mundo pela obra que escrevem, mas também pela vida que vivem. E esse é o caso do Oscar Wilde, o nosso personagem desse episódio do Prosa do Mundo. Então já se inscreva aqui no canal, ative o sininho e deixe o seu joinha para ajudar o canal a continuar crescendo. E hoje a gente vai falar desse livro aqui, O Retrato de Dorian Gray, o único romance publicado pelo Oscar Wilde, ainda que existam outras obras atribuídas a ele, esse aqui é o único que ele publicou em vida e assinou também. Conta a história do Retrato de Dorian Gray. A história de Dorian Gray, óbvio. Um rapaz que começa o livro como um jovem muito bonito, cheio de vida, mas que acaba sendo corrompido pela vaidade e pelo cinismo. No começo do livro, ele tem o seu retrato pintado pelo Basil, que é um pintor amigo do Lord Henry. E é o Lord Henry que vai justamente iniciar o Dorian Gray na arte do cinismo, do hedonismo e também dessas passagens homoeróticas que tem ao longo do livro, não de uma maneira muito clara, mas velada. E é justamente isso que vai fazer com que o Oscar Wilde lá na frente, a gente vai chegar lá daqui a pouquinho, tenha a sua vida arruinada por esse livro. Wilde nasceu na Irlanda em 1854 e morreu em Paris em 1900. Ele era membro da aristocracia do Reino Unido, seu pai era médico da Rainha Vitória, um oftalmologista, e ele fazia parte de uma classe muito privilegiada, a mesma que ele iria retratar em importantes obras, como O Marido Ideal, A Importância de Ser Prudente, duas peças de teatro muito famosas na época e que depois também voltaram a ser bem relevantes, e claro, O Retrato de Dorian Gray. White era uma figura muito proeminente, exibicionista, inteligente e também um dos grandes nomes da literatura do seu tempo. Ele era conhecido pelas suas tiradas sarcásticas, por exibir um cinismo ímpar, que ele depois vai reproduzir muito bem no Lord Henry. O Lord Henry, no livro, é uma espécie de alter ego do próprio Oscar Wilde, que era casado com a Constance Lloyd, depois Constance White, e tinha dois filhos, o Cecil e o Vivian, ou Viviano, como alguns chamam aqui no Brasil. Só que o Oscar Wilde tinha também uma homossexualidade velada, algo que na época era crime no Reino Unido, e ele pagou um preço muito caro por isso quando se envolveu com o Lord Alfred Douglas, ou Bowes, como ele mesmo chamava. A questão é que o caso entre eles deixou de ser velado e passou a ser público, tanto que existem fotos dos dois juntos e tudo mais. O pai do Lord Alfred Douglas, o Marquês de Queensberry, ficou sabendo dessa relação entre os dois, não gostou nada e enviou um cartãozinho bem ofensivo para o Oscar Wilde, que fazia parte de um daqueles clubes seletos ali de Dublin, de Londres também, e acabou sendo processado pelo Wilde. A questão é que o Marquês de Queensberry, que talvez muita gente conheça como o criador das regras do boxe moderno, conseguiu reverter o processo e o processo acabou indo contra o Oscar Wilde, justamente por essas práticas que na época eram consideradas imorais. Vale lembrar, na época, a gente não está fazendo nenhum julgamento de valor nesse episódio, a gente está retratando o que existia na época. Como que o retrato de Dorian Gray vai parar nesse processo? A história do livro, como a gente comentou ali no comecinho, é a história então do Dorian Gray, esse jovem hedonista que tem o seu retrato pintado e que tem uma relação também bastante dúbia, não só com a sociedade, mas com o próprio Lord Henry. E é aí que mora, eu acho que a grande graça do livro, porque é o Lord Henry que vai ser uma espécie de padrinho intelectual, um mentor do Dorian Gray, como se estivesse preparando ele para o mundo. A questão é que ele vai preparando de uma maneira, vamos dizer assim, bastante complexa. E num dado momento, o Dorian Gray deseja que o seu retrato envelheça ao invés dele. Ou seja, o Dorian Gray faz uma espécie de pacto demoníaco
em que ele permanece jovem e belo e o retrato vai envelhecendo e recebendo também as marcas de todos os seus defeitos e pecados. Como a gente falou, o Dorian Gray, ele é um cara que ele não se preocupa com ninguém, ele não quer saber de nada a não ser do seu próprio prazer e da sua própria vaidade. E o romance vai justamente fazendo essa tessitura entre uma sociedade que prega valores conservadores, mas que ali, nas entrelinhas, vai sendo permissiva e permitindo que essas vaidades sejam compostas no seu dia a dia. É bem interessante como o Oscar Wilde vai fazendo isso com muito cinismo, muita ironia e vai expondo esses mesmos vícios pelos quais ele era também apaixonado na figura do Dorian Gray, só que em algum momento, claro, e eu não vou dar spoiler, o Dorian Gray precisa pagar por isso e o mesmo acontece com o Oscar Wilde. A questão é que quando tem essa virada no processo, o Marquês de Queensberry acaba justamente usando passagens de O Retrato de Dorian Gray como prova contra o Oscar Wilde. Vale a gente lembrar que essa edição aqui ela já é bastante modificada em relação ao original que o Oscar Wilde tinha escrito para um semanário pelo qual ele foi contratado para produzir esse romance. Por sinal, o mesmo editor que publicou O Retrato de Dorian Gray como folhetim, publicou também O Signo dos Quatro, um dos 4 romances canônicos de Arthur Conan Doyle a ter o Sherlock Holmes como personagem. Mas isso é assunto para um outro vídeo. Então, o Marquês vai usar trechos desse livro como prova contra o White, que vai passar 2 anos na prisão de Reading, onde ele escreve 2 livros também muito importantes. Um, que é A Balada do Cárcere de Reading, e o outro, De Profundis. De Profundis é justamente uma carta bastante amarga para o Lord Alfred Douglas, já que ele nunca foi visitar o amante na prisão, nunca escreveu uma carta. É como se o Wilde tivesse sido abandonado por todos, inclusive pela própria família, que imigrou para os Estados Unidos, diante da vergonha que isso significava para a época, mudou de sobrenome, passou a se chamar Roland, e o único que se manteve fiel ao Wilde foi justamente Robert Ross, um jornalista, também possivelmente um dos amantes do Oscar Wilde. Depois que ele perde o processo ali em 1895, ele vai passar 2 anos, então, presos numa prisão de trabalhos forçados, onde ele escreve os 2 livros que a gente já comentou aqui, e ele acaba sendo abandonado por todo mundo, a não ser pelo Robert Ross, que é quem leva ele para Paris, onde ele vai morar num hotelzinho também bem simples e onde ele acaba morrendo. Existem algumas imagens atribuídas ao que seria o Oscar Wilde passeando por Paris, mas ninguém tem 100% de certeza. E o que dizem é que a última frase do Wilde seria justamente olhando para o papel de parede naquele hotelzinho. Pensa comigo, ele era um cara que viveu parte da sua vida no maior luxo, convivendo com aristocracia e de repente ele está num hotel decadente em Paris, vivendo de favor e precisando lutar pela vida, literalmente, segundo consta, ele até chegou a trabalhar em alguns lugares e tudo mais, uma pessoa que nunca tinha trabalhado na vida e que dizia que o trabalho, inclusive, era algo vulgar. Ele olhou para o papel de parede daquele hotelzinho e disse: ou ele, o papel de parede, sai, ou saio eu. Felizmente, o papel de parede ficou e o Wilde morreu em 1900. Já esquecido, a sua obra só foi revisitada e resgatada décadas depois e, claro, hoje ele é considerado e reverenciado como um dos grandes autores do Reino Unido e um dos nomes mais importantes da literatura irlandesa. Pensa que ele morreu um pouquinho antes do James Joyce despontar como um dos grandes romancistas também da Irlanda. Mas isso também já é papo para um outro episódio. Então, Oscar Wilde e O Retrato de Dorian Gray são 2 figuras importantes da história da literatura e que têm aí essa curiosidade mórbida por trás do livro
e da obra do próprio White. E aí, gostou desse episódio? Então, se inscreva aqui no canal, ative o sininho para ficar por dentro de tudo, deixe o seu joinha e, claro, coloque aqui nos comentários que outro autor, que outra obra você gostaria de ver aqui no Prosa do Mundo. Então, até o próximo episódio. Tchau, tchau e até lá!